Boa noite, doutora Carol. O Marcelo também já chegou aí. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Tudo jóia, tudo ótimo. Tranquilo. Ricardo, boa noite também, já chegou. O Gregory já falei. Vamos começar, Marcelo? Até mesmo para não atrasar muito aí, o pessoal que entrou no horário. Vamos lá, vamos lá. Então tá bom. Então vamos começar, pessoal. Hoje a gente vai ter dois mentores aí, o Marcelo Spaziani, que já está aqui na sala. Obrigado, bem-vindo. E depois a gente vai ter o Mauro Schneidman. Né? Então, vou falar primeiro aqui rapidinho do Mauro, depois eu apresento rapidamente aqui o Marcelo e depois ele também complementa aí. O Mauro, ele é fundador, vai fazer a segunda mentoria, né? Da Quantum Leap International. Ele tem 30 anos de experiência, CEO, ele vai falar para a gente como construir e gerenciar equipes de alta performance. E agora a gente vai ficar com o Marcelo aqui. O Marcelo ele é especialista em tecnologia e inovação, gestão de pessoas, tem mais de 33 anos de experiência aí em multinacional de tecnologia, é CEO hoje da Dux Group, né, empresa química com 11 anos de mercado, que é focada em inovação para a saúde humana, líder em neutralização de gases e odores em produção industrial, graduado em engenharia civil pela PUC, pós-graduado em administração, ou seja, tem uma vasta bagagem, a gente vai aprender muito, vai falar sobre liderança empreendedora. Então, Marcelo, agora então fica com você aí, pode seguir aí a sua apresentação. Tá legal. Obrigado, Celso. Bom, gente, boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Eu pensei em fazer aqui uma apresentação, mas para a gente ter um pano de fundo aqui e poder bater papo aqui, poder entender aí os desafios de vocês, né? Como o Celso falou, eu tive muita experiência aí na IBM, liderando equipes, coincidentemente falou em equipes de alta performance, né? No próximo, né, do Mauro. Na verdade, eu também fui gestor de equipes e venda toda a minha carreira. Eu comecei um programa de trainee na IBM 35 anos atrás e fiquei 33 anos na empresa. Saí como vice-presidente responsável pela área de vendas para a América Latina. E durante esse período, é claro que a gente vai passando por diversos desafios, vai amadurecendo, vai se desenvolvendo, conhecendo novas áreas e novas oportunidades, e, ao mesmo tempo, sempre entendendo as dificuldades e os percalços aí do caminho, né? Procurando alternativas e soluções. E nos últimos 2 anos, eu fiz uma transição de carreira, fui para uma área química, uma empresa química, ou seja, eu falava muito, né, em tecnologia que a gente tem que estar o tempo todo muito atento para desaprender, para reaprender. E eu tive que fazer isso na prática. Eu hoje lidero, sou CEO de uma empresa química atuando na área de neutralização de gases e odores de ambiente industrial. Eu sou mentor, palestrante e tal, então eu vou falar um pouquinho de liderança e eu quero compartilhar com vocês aqui alguns dos principais desafios que eu tenho visto. Deixa eu só pegar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá dando para ver sim, Marcelo, tranquilo. Tá legal. Bom, eu acho que eu imagino que todos vocês aí estejam em posições de liderança, nas suas empresas ou trabalhando em outras organizações. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Os desafios dos líderes e ver de que forma que eu posso aí ajudá-los nesse aspecto. Nas minhas palestras, nas minhas mentorias, eu tenho visto que os principais desafios, né, são melhorar resultados de vendas e lucratividade. Acho que tem muito a ver com a segunda palestra, vai falar muito de equipe de alta performance, mas eu também abordo muito esse tema e acho que é sempre um desafio para qualquer líder, né? É sempre buscar a otimização de resultados, né? Lucratividade, é fazer mais com menos, estar muito atento ao que o mercado está fazendo, aos movimentos dos concorrentes, enfim.
Então, eu acho que esse é um ponto importante aí de atenção. Outro desafio que eu vejo nos dias de hoje é a atração e retenção de talentos. Eu acho que é um tremendo desafio para as empresas serem atrativas, né, para os funcionários, sejam atrativas para pessoas que estão buscando uma posição no mercado. Como é que a gente se diferencia dos nossos concorrentes? E mais do que atrair, é retê-los. A gente, por exemplo, na IBM, era uma empresa que investia muito na formação, né, de jovens, né? Então, por exemplo, eu entrei lá recém-formado, fiz toda a minha formação profissional na IBM. Agora, eu fiquei 33 anos. Hoje em dia, você ter a capacidade de reter talentos é muito mais difícil, né? Um jovem, hoje em dia, ele é inquieto, né? Ele acha que ele já sabe tudo, no dia seguinte ele já quer sentar na sua cadeira, enfim. Então, como é que você trabalha isso, né, para atrair bons recursos e, mais importante do que atrair, é retê-los, né? Ter coragem para mudar. Eu, como executivo, trabalhando com equipes grandes aí na América Latina, com objetivos de bilhões de dólares, né, na cabeça, ao mesmo tempo, se você se acomoda, se você para, se você pensa muito para tomar a decisão, não tem coragem para mudar, o concorrente pode vir e fazê-lo, né? Então, acho que é um dos principais desafios, né? O CEO, os líderes, eles estão sempre com um dilema, né? Qual é o momento ideal, né? E muitas vezes, se você pensar muito, você vai planejar, planejar, planejar e não vai fazer. Então, por exemplo, eu que atuei na área de tecnologia há tanto tempo, né? Quanto a gente falava de transformação digital e tal, e não sei o quê. De repente vem a pandemia e todo mundo foi obrigado a fazer coisas que estavam planejadas há anos, mas ninguém tinha coragem de fazer, né? Então, as empresas tiveram, pela dor, tiveram que se superar e tiveram que fazer as mudanças que eram necessárias. Então, é disso que a gente está falando quando eu coloco esse tema de coragem para mudar. Inovar é preciso e necessário. Para quem trabalhou com tecnologia a vida toda e agora trabalha numa empresa química em que os produtos são patenteados, a tecnologia é a diferenciação, a inovação é fundamental. Se a gente para no tempo, as barreiras de entrada para os nossos concorrentes são cada vez menores. Então, também é mais um dilema aí, né, de quando inovar, como inovar, é inovação que vem de dentro para fora, é inovação que vem de fora para dentro. Como é que você lida com isso, né? Como é que você dá condições para que a sua equipe sejam agentes de inovação, né? Então, é um tema que eu quero abordar com vocês. E a outra coisa é reconhecer e comemorar. Muitas vezes, quando a gente fala de equipe de alta performance, a gente fala em resultado, a gente está sempre pressionando a equipe, né, por metas, por objetivos maiores, e algumas vezes a gente não dá conta que a gente não reconheceu e não parou para comemorar com o time. E muitas vezes tem profissionais brilhantes que acabam saindo das organizações exatamente por falta de reconhecimento, exatamente por uma pressão exagerada, sem uma parada para comemoração, né? Então, são temas que eu vou abordar aqui de uma forma geral. Eu não sei se vocês têm algum ponto adicional que vocês queiram colocar aqui. Isso aqui é só um pano de fundo para aquilo que eu vou falar agora na frente. Alguém tem alguma dor, alguma coisa que acha que deveria ser considerado para eu pensar aqui como abordar isso? Eu acho que para mim é como dar ordem, como pedir as coisas. Para mim é uma dificuldade essa, né? Não sei se dar ordem, né? Mas como pedir as coisas. Perfeito. Isso Ô aqui Marcelo, eu vou abordar isso. Sim, diga aí, João. eu vejo que você colocou aí o desafio do líder, né? E das equipes. Mas e o desafio de montar uma equipe capacitada? Acho que é um tema interessante. Eu não sei se você vai falar sobre isso. Vou falar um Mas é pouquinho. uma dor que a gente vive diariamente, né? Sim, sim.
Eu vou falar um pouquinho disso, sim, durante meu pitch aqui. Mas é um bom tema e eu vou anotar aqui para dar um zoom nisso. Mais algum ponto, gente? Oi, Marcelo. É o Atames. Boa noite. Boa noite. Na minha área, né, que é a TI também, consultoria, né, consultoria de TI em dados, um desafio que a gente vê, a gente preza bastante pelo cliente, né, por atender bem, abraçar a causa do cliente, né, ajudar quem contrata a consultoria a marcar os gols ali, né? Então, todo mundo sair bem ali. E aí o desafio com o crescimento é como manter, né, isso, né? E eu queria saber da tua visão aí, né? Como que uma consultoria aí, na sua visão, mantém isso com o cliente e escala, né? A partir do momento que já entrou naquele cliente ali, como que você vê aí essa escalada e manutenção, né, do cliente? Já te adiantando aí que a nossa visão é sempre aquela de não é aquele extrativismo ali, né, capitalista de vai lá, faz e sai, né, vai embora. Então, sempre manter. Como que você vê essa manutenção aí? Sim, tá legal. Tá perfeito. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Falando um pouquinho do líder, né? O papel do líder, alguns pontos que eu acho relevantes, e aí eu vou compartilhando com vocês. A primeira coisa, acho que de um líder, ele tem que realmente ser o cara visionário, né? Ele tem que dar direção para a equipe, tem que ter propósito. Cada vez mais a gente vê, né? Os jovens hoje em dia, muitas vezes, quando eles têm um alinhamento de propósito, cara, todo o resto é supérfluo, né? Ele realmente está olhando muito isso. E acho que é um ponto importantíssimo e ter uma visão clara de qual é a direção que você vai dar para a equipe, como é que você se comunica com a equipe, como é que você transmite isso, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental no papel da liderança. E quando eu falo liderança, são todos os líderes, né? Cada um dentro da sua organização. Pode ser você é um gerente de primeira linha, um gerente de segunda linha, um executivo, você é o CEO. Cada um tem os seus desafios. Mas, no final das contas, todos nós temos equipes que se reportam a gente e que, na hora da dificuldade, na hora, por exemplo, de uma orientação, de uma inspiração, somos nós que devemos levar essa mensagem para eles, né? Então, acho que é um ponto super importante. A outra coisa é a capacidade de comunicação, é o que eu falei. Se você tem visão, se a empresa tem propósito, se você realmente entende que aquele negócio pode fazer diferença na vida das pessoas, no negócio dos nossos clientes, como é que a gente se comunica? Eu me lembro da primeira sessão do Mentor Experience, que teve uma colocação de um de vocês falando: eu tenho dificuldade de falar em público, né? E naquele momento o outro mentor falou: não, se você tem dificuldade, não fale. E eu já acho exatamente o contrário. Eu acho que um líder, um CEO de uma empresa tem que ter atenção com relação à comunicação. E a comunicação é a comunicação interna da empresa, né? E a comunicação externa, como é que você leva a mensagem da sua empresa para o mercado. E acho que são as duas coisas são tão importantes, uma é tão importante quanto a outra. Então, se você tem uma dificuldade de falar em público, se desafie e vá fazer. Vai falar, porque quando você está falando do seu negócio, ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Então, é um ponto importantíssimo de atenção que a gente tem que realmente colocar foco, né? Eu tive vários funcionários que tinham essa dificuldade. E o que eu fazia? Jogava no fogo, né? Tem hora que você dá treinamento, você dá condições para que a pessoa se desenvolva, e tem uma hora que ela tem que enfrentar seus medos. Então, comunicação é fundamental. E isso faz diferença entre se você atua numa empresa, né, e você almeja cargos superiores,
Isso é importantíssimo. Se você não tiver uma boa capacidade de comunicação, você pode ser o melhor gerente, você pode ser o melhor cara, você não vai chegar. Por quê? Porque você não se comunica bem. Então, eu acho que isso aqui é um ponto fundamental para um líder. A outra coisa, né, que vai juntando, né, esses itens é a capacidade de inspirar, de motivar. E eu tive oportunidade de gerenciar organizações com mais de 1.000 pessoas em toda a América Latina. Então, como é que você se comunica e, ao mesmo tempo, como é que você gera inspiração para essas pessoas? Como é que você motiva? Como é que você coloca desafios, né, para esse time, para que eles realmente acreditem naquilo que você está colocando? Eu sou um cara que, para quem me conhece, eu sou um eterno otimista. Eu sempre penso que é possível, né? É claro que a gente tem que estar bem preparado, a gente tem que ter um planejamento correto, mas a gente tem que ter, né, aquele tesão de fazer as coisas acontecerem, né? Eu sou um cara que eu sempre... eu sou... Essa característica de empreendedor sempre me acompanhou, né? Então, eu sempre muito sonhador. Eu sonhava com as coisas, mas, ao mesmo tempo, quando você sonha com alguma coisa, seja como um CEO da empresa, ou seja como um executivo, um gerente, como é que você faz aquele sonho se transformar em realidade? A única forma de fazer é trabalhando com a equipe, é fazendo com que a equipe acredite nesse sonho, fazendo com que todos abracem isso e tenham realmente um objetivo único. Então, a inspiração, a motivação vem muito disso, né? Eu acho que são coisas muito complementares. Eu realmente coloco muita atenção nisso. E aí, para você inspirar, para você motivar alguém, cara, você tem que ter confiança e credibilidade. Eu sempre falei na minha carreira toda o seguinte, cara, eu sou negociador, eu trabalho com equipes de venda a vida inteira. Agora, tem duas coisas que eu não negocio: confiança e credibilidade. Por quê? É muito difícil ganhar e é muito fácil perder, né? Aqui já veio uma pergunta sobre a área de consultoria, né? Consultoria é fundamental esse aspecto. Se você não transmitir confiança e credibilidade no seu cliente, na área que você atua, esquece. A consultoria, né, não vai se perpetuar. E a consultoria ela só existe realmente para criar relacionamentos de longo prazo, para demonstrar realmente que você está comprometido com o negócio do seu cliente, né? Não é para ir lá, paper, e não fazer acontecer, né? E para isso você tem que, conhecer o negócio, você tem que estar engajado, mas, acima de tudo, né, você tem que ter confiança e credibilidade. As coisas que vocês estão colocando numa área de consultoria, uma área de consultoria estratégica, tem um peso muito grande, né? Então, um consultor não pode, por motivo nenhum, perder isso, né? Quando ele perdeu, eu falo, confiança e credibilidade é uma linha, né? Ou você está de um lado, ou você está do outro, né, Thabis? Então, estou vendo aí você balançando a cabeça. É isso aí. Eu como fui responsável por setores de negócio da IBM, por exemplo, setor financeiro, né? Atendendo bancos, seguradores, que eram os maiores clientes da IBM. O grande desafio que a gente teve em determinada época foi colocar a área de consultoria de negócios, porque a gente era muito reconhecido na área de tecnologia, né? Mas não éramos reconhecidos na área de negócio. Então, por exemplo, a gente comprou, né, uma companhia de consultoria, né, na época, né? Eu, particularmente, quando eu assumi a minha primeira posição como diretor do setor financeiro, eu fui olhar o skill da equipe, entender, né, o meu time, e eram pessoas que tinham assim, brilhantes na carreira, mas com conhecimento muito tecnológico. E não tinham tanto conhecimento das áreas de negócio dos nossos clientes. Então, o que eu fui procurar? Um curso, uma pós-graduação na área financeira. E aquilo que eu queria, nenhuma universidade na época tinha. Eu sentei com a GV e nós montamos uma pós-graduação focada em administração financeira. O objetivo era ter a linguagem de negócio dos nossos clientes.
E aí foi interessante, porque eu tinha os vendedores, né, que vendiam, que atendiam os clientes do setor todo, e eu tinha especialistas, vendedores de produtos, né, de hardware, de software, de serviço, de consultoria, e tinha, obviamente, as áreas back-office. E eu coloquei todo mundo para fazer esse curso, né? Era voluntário, mas, de novo, inspiração, motivação, capacidade de comunicação. Por que fazer um treinamento? Por que gastar sábados da sua vida, né, fazendo uma pós-graduação numa área que não era, né, especialização das pessoas? Enfim, foi super interessante, porque 100% das pessoas fizeram. E a gente deu um salto, né, de qualidade na frente do cliente, que foi, assim, fundamental, e eu vou falar um pouquinho dessa experiência com vocês. Isso endereça também um pouco do que o Ivo falou, né, sobre capacitação da equipe. A gente tem que estar atento todo o tempo para entender quais são os gaps, entender de que forma que a gente consegue, né, levar essa galera para cima, como é que a gente consegue agregar alguma coisa para dar um salto ali na frente. Mas tem que ter muito alinhamento com aquilo que você está colocando, como visão, propósito. Fala, por que nós vamos fazer isso agora? Por que eu estou oferecendo isso agora, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Mas eu vou entrar mais nesse assunto. Eu já falei um pouquinho, coragem para tomar decisões e tomar risco. Isso aqui, inclusive, teve uma época que na IBM nós fizemos uma avaliação de toda a equipe de liderança da IBM, inclusive o board da companhia fez, os seniors VPs fizeram as suas próprias avaliações. E foi muito interessante, porque eu fui num treinamento, né, para executivos, e eu vi os seniors VPs da IBM dizendo sobre a dificuldade de tomada de decisão, né? Como é difícil isso. Tem hora que a gente reluta, né? A gente posterga uma decisão, sabe que é importante, mas é difícil tomar essa decisão, né? Então, é um ponto sempre para a gente estar muito atento. E se a gente não toma, como eu falei, cada vez mais o mercado toma no nosso lugar, né? Então, acho que é um ponto de atenção aí. Desenvolvimento de pessoas e delegação. Eu vejo líderes brilhantes, né, nas suas carreiras, pessoas que foram crescendo, assumiram papéis de liderança, e posso dar até meu depoimento pessoal. Quando eu entrei na IBM, eu era recém-formado, comecei a trabalhar fui fazer um treinamento nos produtos e tecnologias da IBM, eu sou engenheiro civil, né, entrei na IBM, fui conhecer a área de tecnologia profundamente, nós ficamos 10 meses, minha turma ficou 10 meses em treinamento. Imagina, nos dias de hoje, completamente inviável isso, né? Mas eu fiquei 10 meses me preparando, e aí a sequência disso eu deveria ir para uma área técnica. E eu já, logo com 2 meses da companhia, eu já falei, olha, gente, eu não vou ficar na área técnica, eu quero ir para vendas. E aí falei com o meu gerente, não sei o quê, enfim, mudei para a área de vendas, então logo eu concluí o treinamento. E aí, na área de vendas, eu falei, cara, isso agora depende de mim, né? E, putz, eu estava sempre entre os melhores da América Latina, prêmios em cima de prêmios, reconhecimento em cima de reconhecimento, e aí eu virei gerente de pessoas, né? E quando eu virei gerente de pessoas, eu peguei uma equipe totalmente júnior, né? A gente não tinha muito budget, era uma área nova, eu tive que pegar estagiários, efetivá-los, as pessoas não tinham ali muita experiência na área de vendas, ou nenhuma experiência. Enfim, eu fiz um trabalho muito próximo deles e tal, e eu me lembro quando chegou no final do ano, meu chefe foi fazer um reconhecimento e falou para eu indicar algumas pessoas da minha equipe, porque o resultado da minha equipe tinha sido espetacular. E eu, naquele momento, tive dificuldade de fazê-lo, porque eu achava que eu tinha contribuído tanto fazendo as negociações, fazendo as coisas. E aí ele me chamou e falou, Marcelo, ele falou, você agora é um gestor de pessoas, cara. Quando alguém da sua equipe estiver sendo reconhecido, você está sendo reconhecido, né? Falou, cara, você tem que desapegar disso. E é isso mesmo, né? Quanto mais eu cresci dentro da organização, mais claro ficava de que eu tinha que ajudar no desenvolvimento das pessoas, eu tinha que delegar. Se você não delega, e eu
nas minhas mentorias, eu vejo muita dificuldade do time de liderança em delegar, né? As pessoas se abraçam e abraçam aquilo que faz, acham que só ele tem capacidade de fazer, e muitas vezes tem a dificuldade, né, de ter a humildade de dar a possibilidade de alguém fazer diferente. Se você quiser que as pessoas façam as coisas do seu jeito, da sua forma, cara, a sua empresa vai ser do seu tamanho, né? Porque você vai ser o gargalo. Então, a gente conseguir realmente delegar, a gente conseguir não penalizar quando alguém está exercendo a sua delegação e toma uma decisão e erra. Claro que se for uma coisa que é má fé, é uma coisa, mas se for um erro, você possa tomar aquele erro, analisar junto com a pessoa, muitas vezes até com o time gerencial, para dizer, gente, olha só o que aconteceu. Nós vamos fazer isso para corrigir, mas, porra, vamos aprender com os erros, né? Mas não vamos penalizar as pessoas, porque quando você penaliza, acabou, né? As pessoas se sentem inseguras para tomar decisão. Então, eu acho que também esse é um aspecto que é fundamental a gente estar muito atento. E isso tem a ver também, Ivo, né, no que a gente está falando da capacitação da equipe. É realmente dar condições para que elas cresçam, né? Claro que você tem que ter gente preparada e tudo. Agora, você tem que dar condições para que elas cresçam. E a outra coisa, bom, eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Eu acho que quando a gente está falando também de gestores de pessoas, nós temos que ter gente que goste de gente, né? Senão a coisa não funciona, né? Então, eu acho que esse é um ponto também muito relevante. Uma coisa que eu coloco, né, só para exemplificar, eu gosto muito de usar esse exemplo aqui do filme do Coração Valente, primeiro porque todo mundo já assistiu esse filme, é quase que impossível alguém não ter assistido nunca. Mas eu acho muito interessante o estilo, a forma, né, de liderança. Você lembra que eu falei sobre propósito, né? Esse cara tinha propósito, né? O objetivo dele realmente era a liberdade. E aquele sonho de liberdade que ele tinha era um sonho completamente maluco, né, no início. Como é que vai enfrentar o exército, né? Inglês e tal, o exército britânico naquele momento, e tá com grupos, né, de camponeses, grupos de fazendeiros e tal. Enfim, então tem essa coisa do propósito, da visão, né? A segunda coisa é a capacidade de comunicação que esse cara tinha, né? Ele conseguia transmitir isso para todo mundo, né? Confiança e credibilidade. O cara falava com o coração. O cara não falava lendo nada, né? Quando ele estava no campo de batalha, ele está na linha de frente. E quando você tem um líder na linha de frente, é um cara que sabe o que está acontecendo com o negócio, sabe o que está acontecendo no dia a dia. Quando ele coloca uma opinião, é muito mais fundamentada do que o cara que está atrás da mesa dele, distante do negócio, né, e dando ordens, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta aqui que colocaram também, desculpa, eu não vi o nome de quem colocou, mas que era como pedir as coisas, né? Muitas vezes a forma é fundamental. Agora, o estar próximo das pessoas, o estar próximo do negócio ajuda muito a gente no dia a dia. Quando a gente coloca as coisas, a forma é importante, mas se tiver conteúdo já é um bom passo, né? Aqui é um pouco do estilo que eu falei de liderança. Você vê o cara na linha de frente, você vê a equipe dele na linha de frente, né? Eles tomam risco, eles tomam as decisões que têm que tomar, né? Então, eles capacitam, eles chegam numa determinada luta lá com as lanças para pegar os cavalos, né? Porque os cavalos serão os primeiros a chegarem. Enfim, eles vão se desenvolvendo e fazendo com que as equipes se desenvolvam, né? E aí tem um discurso dele, eu vou ver se eu consigo colocar esse discurso aqui, que é conhecido como um dos discursos mais
mais ricos, né, do cinema mundial. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Uhum. Acho que vai. I give you thanks. This is our army. To join it, you give homage. I give homage to Scotland. And if this is your army. Esse discurso aqui acontece quando ele chega no campo de batalha, né? Vários grupos estão tomando a decisão, estão desistindo de ir para a luta, né? E a hora do tudo ou nada. Se ele não conseguisse reverter, provavelmente tudo que ele tinha feito até esse momento iria se perder, né? Porque realmente era um momento fundamental para fazer a unificação de todas as alas, de todos os grupos, né? De todos enfim, os líderes, né, que estavam ali, de conseguir realmente ter esse compromisso de todas as equipes. E aí ele chega, ele vê aquela cena de alguns grupos já saindo da formação, e aí ele faz um discurso. Vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui, tem a legenda também. On this battlefield, I give you thanks. This is our army. To join it, you give homage. I give homage to Scotland. And if this is your army, why does it go? We didn't come here to fight for them. You're too many. Men of Scotland, I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Yes, I've heard. Kills men by the hundreds. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. Free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight? It's that? No. We will run. And we will live. Aye. Fight and you may die. Run. You'll live. At least a while. And dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom? Deixa eu voltar aqui. Desculpa a minha cachorra aqui. O que vocês acharam aí? Interessante? Algum comentário? Por que que eu coloco esse vídeo, né? A primeira coisa é aquilo que eu falei, de propósito, de visão.
Quando você tem propósito, quando você tem uma visão clara, quando você sonha, né? Como é que você realiza? É a capacidade de criar engajamento com as pessoas, com a sua equipe, fazer com que a sua equipe acredite que é possível, fazer com que a equipe sonhe, tenha o mesmo sonho que você, né? Porque você sozinho você não cria nada. É impossível, né, para o líder ele conseguir realizar alguma coisa se não tiver engajamento, compromisso da equipe. Então, esse é o primeiro aspecto. Aquilo que eu falei da capacidade de comunicação é fundamental, né, ter uma boa capacidade de comunicação, porque vocês viram, ele teve ali 3, 4 minutos para reagir a uma situação completamente negativa. Ele estava perdendo o exército todo, ele estava perdendo a oportunidade que ele tinha. E ali, obviamente, o exército britânico ia sobrepor a tudo. Então, era a hora da verdade. Se o cara não consegue se comunicar bem, se ele não consegue levar essa mensagem para as pessoas, esqueça, não vai acontecer. Na sua empresa, muitas vezes acontece a mesma coisa, né? E muitas vezes a gente acha que, ficar sentado atrás de uma mesa, pensando, analisando, criando possibilidades, não sei o quê, é suficiente. Não é. Comunicar é muito importante. Estar na linha de frente junto, né? Quando você está na linha de frente, você está na boa hora e na hora ruim também, né? Você está nas conquistas, mas você está nas derrotas. Você vai aprender com as derrotas, você vai corrigir e vai refazer. Enfim, essa forma que ele tem de estar na linha de frente. Lembrem-se que desse filme aqui, por várias batalhas, os líderes do exército britânico estavam em cima da montanha, mandando os soldados irem, mandando os cavalos, mandando isso, mandando aquilo, dando ordens, mas as pessoas estavam ali sem nenhum engajamento, sem nenhum propósito. Elas iam simplesmente porque se não fosse morreriam, e acabavam morrendo, porque elas estavam numa guerra. Enfim, é esse tipo de coisa que eu quero passar para vocês. Quando fala de o como pedir as coisas, o como, né, como montar a equipe, tem muito disso. É o que a gente transmite para a equipe, é o que a gente consegue realmente levar de informação para ter esse nível de comprometimento, de engajamento. Não tem teoria suficiente. Eu me lembro, eu vou falar sobre a iniciativa que eu fiz aqui, de criação de time e tudo mais, mas, cara, a comunicação, o engajamento, o sonho de demonstrar aquilo que a gente pode fazer é que vai conectando as pessoas e aí elas se doam muito mais, elas fazem porque tem um alinhamento de propósito. Nota a reputação, né? Tem uma hora que fala ali, não, você não é o William Wallace. O William Wallace tem mais de 2 metros, né? E aí ele faz uma brincadeira que também foi bom ali, um humorzinho e tal, né, para descontrair um pouco, mas ao mesmo tempo a reputação que o cara tinha, porque ele tinha os feitos e tudo mais, mas olhavam para ele como um super-homem, né? Não olhavam para ele como um cara normal. Então, quando ele chega ali pela primeira vez na frente das pessoas, as pessoas até se surpreendem. Agora, essa imagem que ele tinha era a imagem que os inimigos também tinham. Então, a reputação, a credibilidade é fundamental, né? Então, eu gosto de usar esse vídeo exatamente por isso, porque eu acho que ele une todas essas coisas que eu coloquei aqui antes de uma forma prática, né? De uma forma visual. Uma coisa que eu considero super importante, avaliação de desempenho, feedback, é o time saber exatamente, quais são os objetivos. Para você fazer uma boa avaliação de desempenho, ele tem que saber quais são os seus objetivos, como é que ele está sendo, né, cobrado, o que se espera dele, né? E, ao mesmo tempo, fazer realmente a avaliação, dar feedback. O feedback, tão importante quanto o feedback positivo, é o negativo, né? É dar a chance das pessoas corrigirem aquilo que não estão fazendo bem feito. Eu me deparei infinitas vezes no ambiente corporativo com pessoas que eram demitidas sem saber o porquê. E a pior coisa que pode existir, isso é falta de respeito. A falta de respeito não é dar feedback,
A falta de respeito é não dar a chance da pessoa corrigir, da pessoa realmente fazer uma análise daquilo que não está fazendo bem, fazer um planejamento para que ela tenha condições de fazer melhor, né? Então, são coisas que são muito relevantes. E a avaliação de desempenho também é uma grande oportunidade de uma conversa, porque quando você está falando com o seu funcionário, quando você está falando com um gestor, quando você está falando com alguém da sua equipe, você vai ouvir também. Esteja aberto para ouvir. É um momento ótimo para você receber feedbacks também do que está bom, do que não está tão bom, seja da sua atuação, seja da empresa. O que a empresa poderia fazer melhor? Muitas vezes, de uma sessão como essa, você extrai coisas que são super relevantes para o seu negócio, para fazer realmente uma mudança na forma como você está agindo ou na forma como a empresa está atuando. Então, enfim, estejam atentos a isso. Esses momentos são super importantes, né? Opa! O que aconteceu aqui? Empatia. Aqui tem muito a ver com como pedir as coisas, né? Eu acho que empatia é a gente ter a capacidade de se colocar no lugar dos outros. E eu aqui, quando eu falo disso, eu costumo usar essa comparação aqui, que eu falo que existem dois tipos de pessoas, né? O coisólogo, que gosta de coisa, ele gosta de dinheiro, ele gosta de bens materiais, ele gosta de coisas. Mas o gentólogo gosta de gente. O gentólogo é capaz de fazer coisas extraordinárias, né? Por quê? Porque ele vai conseguir engajar as pessoas para que elas façam juntos. Ninguém faz nada sozinho. O mérito de uma realização, de uma conquista, não é única e exclusivamente sua. É claro que você pode e deve, né, se esforçar, você pode estar focado ali, você pode ter uma atuação espetacular, você pode ser o líder ali em determinadas situações que vai fazer a diferença. Mas se as pessoas não estiverem juntos, se você não tiver apoio de diversas pessoas, organizações, isso não acontece. E aí é a grande diferença, é a forma como você se relaciona. Muitos são chefes, outros são líderes, né? Os chefes são aqueles que mandam, são aqueles que dão ordens, né? O líder são aqueles que lideram, são aqueles que mostram o caminho, são aqueles que corrigem, que dão feedback, que orientam, que estão junto nas horas ruins, né? Não é aquilo, eu ganhei, nós empatamos e ele perdeu, né? Então, sabe, parece bobagem, mas são nessas pequenas coisas que a gente consegue ter um engajamento da nossa equipe completamente diferente. Então, estejam atentos a isso, né? Aqui eu coloco um exemplo de empatia. Vou colocar um videozinho aqui para vocês também sobre isso, que eu gosto de usar esse exemplo, é rápido e acho que ele é muito interessante. Aqui são cenas de Usain Bolt antes de provas aí de campeonatos mundiais, de Olimpíadas. Imagina que esse cara, o nível de pressão que esse cara tinha, né? Era sempre a prova mais aguardada de qualquer competição que ele tivesse, a expectativa lá em cima, porque ele sempre se superava, ele sempre fazia mais, né, do que o pessoal esperava. Realmente é uma coisa alucinante o que esse cara fazia, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês vão ver aqui a forma como ele trata as pessoas. É uma coisa exemplar. Vamos lá. Come back and like fish carrying me. You could see that I was looking at. That's special.
Indeed it is, and he always puts on a show. See when he's lining up and he thinks he's got his properly eating, fighting her back. It's just, you know, he's just getting the attention. He's probably getting on at the Buckingham Palace. She's going, Stinkle, Stinkle, Stinkle. He's not watching me. So what is ClickUp? Enfim, eu acho que as imagens dizem tudo, né? Quando você pensa em empatia, é isso, né? É como você está tratando as pessoas, né? Os seus funcionários, seus pares, seus chefes. Como é que você se relaciona com as pessoas, né? Você dá realmente atenção a elas. Eu tive situações, por exemplo, eu conto uma história, mas sempre que eu conto isso eu fico meio emocionado. Eu tive uma pessoa que nunca foi minha funcionária direta, mas sempre atuava atendendo os clientes com os quais eu me relacionava. Ela era de uma área de hardware. E aí, por vezes, muitas vezes, eu havia, assim, sentia que ela estava com algum problema, ela vinha, falava sobre a situação, eu orientava e tal. E essa pessoa teve um câncer e faleceu muito jovem. Tinha um filho de 4 anos. Enfim, eu falo, toda vez que eu vou falar dela, eu fico assim. Enfim, quando ela faleceu, ela era do interior e tal, e eu acabei não indo no velório, mas eu fui na missa de 7º dia. E aí, quando eu cheguei na missa, quando acabou, aí todo mundo formou fila para ir cumprimentar o marido e tal, os pais dela. E eu conheci o marido dela, conheci o filho, também tinha um filho de 4 anos. E aí, quando eu chego ali com o pai e o filho, eu cumprimentei, você não tem o que falar nessa hora, né? E aí, quando eu estou saindo, ele segurou no meu braço e falou, cara, você foi muito importante para ela, né? E aí falou uma série de coisas para mim que eu jamais imaginava ouvir de um marido, de um pai que perdeu a esposa, né? E nessa hora, quando eu saí dali, eu encontrei um grupo de pessoas que já tinham saído da IBM, outros IBMistas e tal. E aí uma pessoa falou assim, puta, é tão difícil, né? Como é a vida e tal. E eu falei, olha, gente, eu acredito muito que a gente tem que ter um equilíbrio de vida pessoal e profissional, né? Eu falei... E aí eu contei o que tinha acontecido minutos antes, né? Eu falei, cara, de alguma forma, eu acho que eu estou no caminho certo, né? Então, quando eu falo de um líder empático, quando eu falo, né, de gentólogo, quando eu falo de gostar de gente, é isso. E aí, quando a gente tem isso com a gente, quando a gente se coloca no lugar do outro, fica muito mais fácil de pedir as coisas, fica muito mais fácil de, muitas vezes, não ser democrático. Tem hora que não dá para ser democrático, você vai mandar fazer, mas você vai mandar fazer da forma correta, né? Como você gostaria que falassem com você. Então, eu acho que são coisas simples, mas que fazem muita diferença, né? Conteúdo e forma. Bom, vamos lá. Desafiador e gestor de mudanças. Isso também é um grande desafio, né? A gente saber a hora de fazer uma mudança e como é que a gente consegue engajar a equipe para levar para esse novo patamar que você está querendo,
né? Como é que você desafia a equipe, mas ao mesmo tempo dá condições dela fazer. Uma das coisas que eu acho importante compartilhar, quando eu fiz um MBA na Dom Cabral, eu conheci o Pedro Mandelli, que para mim é um dos maiores gurus de gestão de pessoas que eu conheço. E ele falava muito sobre isso, né? Que o gestor de mudanças, o líder, quando se propõe a fazer uma mudança, isso aqui é estatístico, tá? 10 a 15% da sua organização vão ser positivos à mudança. 10 a 15% vão resistir. E os outros 70, 80 vão ficar aqui no meio. O desafio do líder não é convencer os 10 a 15 negativos, né, de que a mudança é importante e necessária. O desafio do líder é puxar os 70, 80% que estão aí no meio. Se esses 70, 80% vierem, 5%, 10% vem. Vai ficar 5 ou 10% que vai resistir, você manda embora, né? Eles não estão alinhados com o momento da sua empresa. Não gaste a sua energia, tempo, né? Não gaste nada com essas pessoas, né? Elas não querem e elas não virão. E muitas vezes a gente, quando vai fazer alguma coisa, quando você tem uma força contrária, você quer ir lá para tentar neutralizá-la. Você vai gastar a sua energia com isso. E quando você está gastando a sua energia, essas pessoas que são negativas vão estar contaminando aqueles indecisos. Então, de novo, é uma coisa assim que quando ele me apresentou isso, eu falei, caraca, isso faz toda a diferença do mundo, né? É onde você vai gastar o seu tempo, onde você vai, muitas vezes, investir o tempo, não é só gastar, né? Mas, puta, onde você vai colocar o foco? Coloque o foco nas pessoas que estão no meio, nas pessoas que estão indecisas, tá? Então, acho que é um ponto também importante que eu quis passar para vocês. Eu vou falar sobre uma experiência que eu tive aqui. Eu vou falar mais 10 minutinhos para a gente ter 25 minutos aí de perguntas. Eu vou falar sobre uma experiência que eu tive em 2002. Foi a minha primeira posição executiva na IBM. Eu assumi como diretor do setor financeiro. Depois de um ano, éramos 4 unidades de negócio, liderava uma dessas unidades em 2001. O setor cresceu 42%, eu cresci 66% na minha unidade. E era um resultado espetacular. Claro, como toda organização, né, multinacional, tecnologia, você recebe o objetivo de continuar crescendo, né? Então, obviamente, recebi um desafio para crescer. E, neste ano, 2002, foi o único ano, olha que eu tenho bagagem na área de tecnologia, que o mercado de tecnologia decresceu 6,5%. Então, foi o meu pior resultado profissional. E era a minha primeira designação como diretor executivo. E eu incomodadíssimo, né? Passava o tempo e a gente não conseguia mudar aquele cenário, a equipe perdendo confiança, né? O astral lá embaixo. Eu falei, cara, como é que eu resgato isso? E na IBM a gente tinha a equipe de vendas, ela ficava espalhada no prédio. Então você chegava, se conectava no sistema, ele te mandava para uma mesa, você ia para o andar tal, tinha lá uma mesa te esperando, você ia trabalhar daquela área. E aí eu falei, não, eu quero botar todo mundo trabalhando no mesmo andar, podemos fazer mesas, o pessoal vai se conectar, tal, a mesa que estiver disponível, ele vai no andar. Vai ficar todo mundo aqui, eu vou criar um sistema de comunicação único, eu vou criar um sistema de reconhecimento e tal. Levei essa mudança, esse projeto lá para a gestão, para o presidente da IBM Brasil, e acabei fazendo. Isso aqui é a foto, quando eu inaugurei a área, esse aqui é o presidente da IBM Brasil, esse aqui era o vice-presidente responsável por toda a operação de vendas da América Latina, e eu aqui. Meu objetivo era recuperar a autoestima da equipe, aumentar a sinergia entre as áreas e as pessoas. Aí que eu fiz a qualificação na FGV, que eu comentei antes, né? Eu achava que o time tinha que ter mais skill em banking, né? Então, fomos fazer essa pós-graduação. Eu tinha um sistema de comunicação super integrado com todos. Criei um programa de reconhecimento, premiação.
eu reconhecia as pessoas que não eram da minha equipe, que não eram meus funcionários diretos, mas que contribuíam com o negócio, que faziam parte daquela venda. Eu tirava dinheiro do meu budget para premiá-los. Eu coloquei uma sirene aí, criei um problema com o pessoal de segurança, porque quando tocava a sirene era parecida com o alarme da companhia. Enfim, foi um caos. Mas eu fiz e o resultado foi que a gente cresceu 120% nos 3 anos seguintes, né? A gente mais do que dobrou o setor. Fomos a melhor região do mundo em performance e produtividade, a melhor satisfação de funcionários da IBM. E isso me levou, 3 anos depois, a uma promoção a vice-presidente. Então, de novo, é aquela coisa de você estar com uma dificuldade, você ter que mudar e aí ter a coragem de propor alguma coisa diferente. O que eu fiz, gente, não foi nada... foi uma grande mudança. Não, foi uma mudança na forma, foi uma mudança de gestão, foi uma mudança no tratamento da organização, foi uma mudança de criar sinergia entre áreas que estavam dispersas dentro da empresa, né? E uma coisa que era relativamente simples virou um case. Para ter uma ideia, isso acabou virando, eu tenho aqui esse livro, que é o Supercorp, é uma professora de Harvard, a Rosabeth Kanter. Aqui tem entrevistas com altos executivos, inclusive o presidente mundial da IBM está nesse livro, né? Na época era o Sam Palmisano, e para minha surpresa eu tenho aqui 2 páginas contando sobre a minha experiência com o time único. Então, de novo, o simples, né, pode ser muito eficaz, né? Eu garanto para vocês que assim, o nível de comprometimento, o nível de engajamento da equipe com aquilo que eu propus foi assim, total. Para ter uma ideia, estou falando de coisas de 20 anos atrás. Há 2 semanas atrás, eu fui no aniversário de um amigo que trabalhou na IBM, tal, encontrei com diversas pessoas que fizeram parte desse time. Todos vieram falar que foi o melhor momento da carreira deles, né? Uma coisa que ficou muito marcada. Então, pensem dentro das organizações de vocês, cara, como é que você dá o salto? Como é que você leva para um outro nível? Ser inovador, né? Realmente se desafiar, é pensar diferente. Agora, dentro de organizações, por exemplo, como a IBM, quando você quer fazer alguma coisa diferente, né, e você não é o CEO, quando você é o dono, quando você é o CEO, a chance de você fazer é maior. Pode não dar certo, mas você vai fazer, né? Quando você não é, muitas vezes você tem que convencer muita gente. E em qualquer situação, tem uma coisa de como vender a nova ideia dentro de uma organização, dentro de um cliente, de uma situação qualquer. Como é que você leva essa abordagem, né? Aqui também um pouco de teoria, mas eu acho que é bem interessante. É mapear quem é o decisor, né? Quem é que vai tomar a decisão daquilo que você quer fazer. Entender a estrutura organizacional, mapear se aquela pessoa que é o decision maker, quem está embaixo dele, quem influencia, quem é positivo, quem é contrário àquilo que você está propondo. Como é que você mapeia, como é que você tenta neutralizar os negativos e potencializar os positivos. Numa estrutura organizacional, muitas vezes isso é uma arte. E eu aprendi como poucos a fazer isso, dentro da IBM e nos clientes. Muitas vezes eu sentava, montava, eu estava com uma proposta, eu chegava com a pessoa que estava negociando comigo, não era o decision maker, eu falava, cara, você é fundamental para a construção disso aqui a 4 mãos para que a gente leve para o seu chefe. Agora, quem vai influenciar nisso? Como vai ser tomada a decisão? Como é que a gente trabalha com essas outras pessoas antes de chegar lá para o seu chefe e ele levar numa reunião de board frio, em que as pessoas não sabem sobre aquilo e pode tomar uma decisão contrária e aí você nunca mais volta, né? Então, eu fazia isso nas transações, nas oportunidades maiores, faço isso até o dia de hoje e fiz muito isso para vender ideias internas de inovação para a companhia, né? E aqui eu vou contar para vocês uma outra situação que aconteceu em 2018, eu estou acabando aqui. Eu estava num evento
de desenvolvimento de executivos do mundo todo. E aí um Senior VP da IBM chega lá em Dublin e desafia a gente a repensar o modelo de negócio da IBM. Falou, cara, a gente está tendo uma mudança muito grande, estava começando, né, a computação em nuvem, toda a plataforma em nuvem. Ele falou, cara, e a IBM tem que mudar. E o que vocês propõem para a IBM realmente fazer esse turnaround, né? E aí, cara, aquele negócio ficou latejando na minha cabeça, fui para o hotel. Aí, quando era umas 3 horas da manhã, eu acordei e comecei a escrever um projeto. E criei. Eu falei, pô, para que a gente consiga fazer uma mudança tão grande quanto essa, vai ser fundamental que os developers, né, os desenvolvedores, os programadores, conheçam a plataforma da IBM. Porque a grande transformação está realmente na capacidade dos developers de levar a inovação. E aí eu criei uma maratona, a maratona Behind the Code, para developers. Eu criei uma maratona que eu queria colocar 100 mil developers participando, onde eu propunha provas do mercado corporativo, de grandes empresas como Pão de Açúcar, Banco do Brasil, Banco Original, empresas que têm seus desafios de negócio, eles colocaram provas, premiaram os vencedores daquelas provas, mas a gente fez uma maratona, eram várias provas, e eu tinha um sistema de inteligência artificial que validava o código que era desenvolvido e ele colocava num ranking, né? Ele pontuava. E aí você tinha esse ranking automático, os developers participando. A primeira edição nós fizemos em 2019 só no Brasil. Eu coloquei 42 mil developers nessa maratona. A segunda edição nós fizemos na América Latina e colocamos 71 mil participantes, né? Então, juntos, a composição das duas, nós tivemos mais de 100 mil developers participando em 2 anos dessa maratona. Foi um marco no Brasil e no mundo. Eu usei toda aquela abordagem que eu falei de mapeamento, porque eu tive que buscar $1,5 milhão de budget para poder viabilizar isso. Tive que negociar com as grandes corporações pedindo recursos deles para fazer a premiação. A Fiat, por exemplo, deu 2 carros, né? Enfim, foi um negócio grande, tão grande, né, que o resultado foi esse, foram mais de 100 mil developers, a gente difundiu o IBM Cloud para os clientes e para os programadores. Os vencedores nós levamos do primeiro ano para o Vale do Silício, no segundo ano para conhecer o sistema de inovação de startups lá de Israel, que é um dos mais evoluídos do mundo. Demos bolsa de estudo de graduação, pós-graduação. Nós mudamos a vida de muita gente. Pessoas que não tinham formação, pessoas que nunca tinham pego um avião, pessoas que não tinham a oportunidade, né, de ter acesso a uma tecnologia tão transformadora. A gente ensinou muita gente, até gente que não era developer, ensinamos a programar. E realmente mudamos a vida de muita gente foi contratado por essas grandes empresas. Isso foi tão rico que acabou virando uma minissérie da Prime Video, que é o Coders Championship, onde os participantes contam das suas experiências nessa maratona. Então, foi uma experiência única, assim, de inovação, né, que foi de uma ideia que saiu por um desafio que foi proposto, né? E eu falei, cara, eu tenho que fazer a diferença e eu posso fazer a diferença. E aí, reconhecimento e comemoração, cara, não perca a oportunidade. Uma vez eu fiz uma simulação de entrega do Oscar com o pessoal do time único. Eu botei a Marilyn Monroe para entregar um convite, um save the date para todo mundo dentro do prédio. Não falei o que era. Contratei o ônibus, levei o pessoal para um restaurante aqui em São Paulo, que era o Brooklyn, onde os garçons faziam shows, né, musicais. E aí eles faziam shows. Quando acabava, eu vinha e falava sobre alguma oportunidade que a gente tinha fechado e colocava nome de filme, por exemplo, Missão Quase Impossível. Aí eu falava sobre a oportunidade, botava um trailer do filme e entrava o elenco, era o elenco da equipe que fez a diferença nesse caso. E assim foi. Então, premiei a equipe, entreguei uma estatueta de Oscar, foi uma coisa assim
inesquecível. Levei pessoal para Cancún, para Las Vegas, levei pessoal para São Francisco, levei pessoal para tudo que é lugar, mas sempre botando a barra lá em cima. Eu botava o desafio lá em cima. A gente fala de equipe de alta performance, não é só entregar, os desafios já são difíceis, mas, puta, como é que a gente dá um algo a mais com todos trabalhando com um único objetivo? E aí eu levava em épocas que ninguém tinha budget dentro da companhia, eu tinha, e eu ia lá e fazia as comemorações, levava o pessoal para comemorar realmente os resultados que eles tinham. Então, acho que é fundamental. E a última coisa é, divirta-se com aquilo que você faz. Se você não se diverte, né? Se você não está feliz com aquilo que você faz, vai fazer outra coisa, né? Eu fiz isso a minha vida inteira na IBM e faço hoje na empresa que eu lidero, é uma empresa muito menor. Eu coloquei aqui um desafio para eles o ano passado, nós fizemos o resultado, e eu levei todo mundo, com esposa, filhos, levamos para um resort com all inclusive, foi a primeira experiência que eles tiveram na vida. Inclusive, a nossa faxineira está aqui, com muito orgulho, e eu falei para ela, a senhora é tão importante como todos os outros, porque quando a senhora não está, né, quando a senhora sai de férias, isso aqui vira um caos. A gente contrata terceiros, contrata empresa para fazer e não fica igual, né? Então, esse nível de comprometimento das pessoas faz muita diferença, né? Então, time, era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou abrir agora para perguntas, o que vocês quiserem saber, por favor, fiquem à vontade. Já tem mão levantada aí, ó. Vamos lá. Boa noite, Marcelo, tudo bem? E aí, Tudo Xará, bom? como é que você está? Tudo Marcelo, jóia? primeiro eu queria te agradecer, viu? Dar os parabéns pela aula maravilhosa que você ministrou agora, tá? E queria falar uma coisa que você deu a aula, eu falando, né? Você trabalhou muitos anos na IBM, eu sei que você tem um empreendimento hoje, tem uma empresa hoje. E uma coisa que um grande empresário brasileiro chamado Washington Oliveto, eu vi uma vez uma fala dele, que sempre me marcou e sempre fica isso comigo. Ele, por muito tempo, foi empregado, um empregado de uma empresa na área de propaganda, né? E depois, hoje, ele é dono. E ele citou bem assim as palavras dele. Quando eu era empregado, eu trabalhava como se eu fosse o dono da empresa. E quando hoje eu sou dono, eu trabalho como se fosse o empregado da empresa. Eu acho que na sua vida, pelo que você me conta um pouco, já conversei com você em alguns momentos, você agiu assim. Você vestiu a camisa, você foi o dono da IBM. E isso eu acho interessante. Então, assim, te dou os parabéns e o sucesso imenso para você, forever aí. Continue sempre assim. Abraço. É isso aí. Eu queria só essa colocação. Valeu, Marcelo. Não, eu acho... Isso é uma coisa que também eu estimulo, Agigantou. eu estimulo vocês. É você ter atitude de dono, né? A minha vida inteira, eu agi assim, né? Eu não conseguia estar passando no hall do elevador, tinha o papel no chão, eu ia lá, pegava e jogava no lixo. É uma característica, né? Sim. E eu fiz uma vez um projeto para a companhia, quando eu entrei na IBM, tinha lá um programa de inovação para redução de despesa. Eles botaram um desafio. E eu olhei e falei, pô, o prédio fica aceso, cara, os andares ficam acesos. Eu trabalhava até tarde, e quando eu saía, eu era o último a sair, e aí eu ia e apagava as luzes do meu andar. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fui de andar em andar durante um mês, todos os dias da semana, para ver quais andares ficavam acesos, quantos terminais, na época eram terminais, não era nem computador, terminal ficava aceso, e eu fui pegando tudo, de todos os andares, não sei o que, papapá, criei um programa, né? Vi quanto consumia de energia cada equipamento, cada coisa, não sei o que, papapá, e levei e propus. E foi uma economia para a empresa absurda, né? Então, quando você pensa como dono, age como dono, a chance de você ser dono, a chance de você ser um alto executivo é muito maior.
né? Por quê? Porque realmente você se dedica àquilo, você vive aquilo. Viver aquela experiência. Eu acho que é fundamental. Obrigado, obrigado pela Obrigado pelo ensinamento, viu? Imagino. É um prazer. Vamos lá. Quem mais? Se não Fala, vamos... Marcelo. Eu sou Fala, suspeito para falar, né? Mas grande amigo, grande irmão. Quando o Marcelo fala de empatia, primeira palestra, eu tinha maior cagaço de subir em palco, odiava palco. Eu não gosto até hoje. Mas a primeira palestra que eu fiz foi com ele. E, putz, ele me incentivou pra caramba. A gente bateu papo antes, tudo mais. Então, se o Marcelo é um cara querido, em todos os lugares que eu já fui na minha vida falar do Marcelo, ele é um cara que é querido por todo mundo, né? E falar em querido, ele porra, é um parceirão. Essa aula que você está dando hoje, ela não fala só de empatia, ela fala de parceria, ela fala dos momentos mais difíceis até que você passou na sua vida, né? Esse momento da menina que teve o câncer, né? Você tem um reconhecimento da família, assim, uma coisa super emocionante, né? Até da gente ver, a gente se emociona. Né? Eu já escutei tantas histórias suas, mas a gente vê cada vez que a gente está junto, a gente escuta alguma coisa que é diferente por todos esses anos de experiência. Né? Então, com todas as dificuldades que a gente passa, a gente vai vendo isso, vai falar, cara, que a importância de ter uma pessoa que é parceira dentro do negócio e que incentiva com aquele monte de dificuldades que tem com pessoas, que a parte mais difícil da empresa não é financeiro, nada disso, são as pessoas, né, realmente. Né? Porque quando tem dinheiro, tem tudo, ninguém olha para as pessoas. Mas a hora mais difícil é onde está faltando tudo e as pessoas é o que importa. Né? Então, acho que fica essa lição é uma das mais importantes hoje dessa sua aula, que foi incrível, e eu só posso te agradecer mais uma vez. Obrigado. Grande Ival. Você é suspeito, né? Total, né? Mas foi aquela primeira vez que você foi falar em público, para mim foi surpreendente, porque eu conheci o Ivo, puta, falante pra caramba, quando chega na hora ali de gravar, a gente vai para frente da câmera ali, o bicho estava travado, né? E aí, pô, vamos bater um papo e tal. E o que eu acho legal? É aquilo que eu falei no início, né? A capacidade de comunicação. Cara, quando você começa a falar da coisa que você conhece, que é o seu business, é claro que você sabe, é claro que vai sair coisa boa, né? Então, cara, a gente tem que se desafiar. Se a gente se acomoda e quer ficar na nossa zona de conforto, cara, você está deixando de fazer alguma coisa que vai ser importante para você e para toda a equipe sua, né? Para todo mundo. Então, é fundamental, né? A gente se desafiar o tempo todo. Então, foi uma experiência muito legal e, ao mesmo tempo, eu vejo, né, quando você está falando em público hoje em dia, quando você está gravando, quando você está fazendo qualquer coisa, muito mais fácil. Está melhorando. Né? Muito melhorando. É isso. Vai eliminando essas barreiras, né? Vai tirando da Eu acho frente. assim, a primeira barreira que eu quebrei aqui na minha história, que eu até falando para a galera aqui um pouco, eu sou meu mercado é o meio de mídia out of home, que são outdoors, etc. Meu pai começou essa empresa há mais de 40 anos atrás. Em 2007, nós viemos aqui para quebraram o mercado de São Paulo, tiraram todas as mídias que tinha em São Paulo. E eu já trabalho nesse mercado desde os 14 anos, então quando eu vi isso, foi muito difícil. Mas na crise eu consegui fazer a primeira empresa de mídia out of home comprar. Eu sem nenhum dinheiro no bolso, tá? Consegui comprar mais de 10 empresas que estavam quebradas e fazer o primeiro portal de mídia out of home do Brasil e do mundo, não é do Brasil não, foi o primeiro do mundo. A internet em 2007 ainda era quem falava em marketplace e essas coisas, né? Então, pô, vão ter o primeiro portal de mídia out of home, que é a Multifácil Brasil, e tem até hoje. Hoje a gente tem mais de 35 mil painéis de publicidade e a gente vem crescendo e sempre crescendo. Então, você vê assim, na crise, a gente sempre encontra uma solução para mudar o mercado e eu acho que é assim que as coisas acontecem. Eu sempre cresci na crise. Né? Então, quando está todo mundo pensando para baixo, a gente está correndo para cima, né? Saindo dos buracos.
Eu costumo dizer, Ivo, que uns choram, outros vendem lenço, né? É Então, isso aí. vendem lenço. Vamos lá, Obrigado, beleza, Marcelão. irmão. Tem o Renan e o Marcelo aí de novo, ó, na sequência. Vamos lá. Falar, Renan? Perguntar? Acho que travou, hein? Parece? Travou. Travou. Agora foi. Estamos ouvindo aqui. É o Lucas. Ah, não, é o Lucas. É. Quer comentar alguma coisa, Lucas? Fica à O Renan. vontade. Já Sim, sim. aproveita. Aproveitando, você comentou sobre delegar, né, as tarefas. Eu venho aplicando isso na minha empresa e eu aprendi que delegar não é delargar. Eu aprendi na dor isso. Eu tenho uma empresa de logística internacional e assim, e cada erro de um colaborador são multas assim que a gente toma. Então, eu aprendi na dor que delegar não é delargar. E eu queria que você comentasse sobre isso, essa diferença. Não, a diferença é super importante. É o que eu falei. Quando você delega, por muitas situações, eu tinha que tomar decisões difíceis e eu tinha que delegar para algumas pessoas, né? E eu chegava para o meu chefe e eu falava isso. Eu falava, cara, eu estou delegando a ação, mas eu não estou delegando a responsabilidade. Porque quando você está delegando, você tem que saber, primeiro, que aquela pessoa tem capacidade para fazer e que ela está preparada para fazer. Porque se ela não fizer, vai ser a maior bobagem do mundo, tá certo? Agora, ao mesmo tempo, se você não prepará-la, você vai ficar limitado ao seu trabalho. Então, você vai querer controlar tudo, você vai querer fazer todas as atividades que são essenciais, fundamentais, ok, a empresa vai ser do seu tamanho, porque ela não consegue crescer. Por quê? Porque as pessoas dependem de você. Ninguém toma uma decisão porque tem que levar para você para que você valide. Então, cara, é um puta dilema. Agora, é o que você falou, não é delargar. Você nunca, porque a responsabilidade é sua, a consequência da delegação é sua, né? Então, você tem que saber muito bem com quem está lidando. Agora, quando você dá condições, quando você sabe que a pessoa tem capacidade, que ela pode fazer, puta, cara, você vai ter um engajamento muito maior. Ela vai ter um comprometimento com você muito maior. Ela sabe que ela está crescendo graças a você, né? E aí, o que acontece? Se esta pessoa cresce, a outra cresce aqui do lado, a outra não sei o quê, a sua empresa está crescendo, né? É verdade. Olha, eu tenho muito orgulho, eu nunca fui o presidente da IBM Brasil, né? E eu fui vice-presidente da IBM América Latina, eu tinha o mesmo nível que tinha o presidente da IBM Brasil. Mas eu preparei 4 presidentes da IBM Brasil, pessoas que trabalhavam comigo, que eu identificava que tinha potencial, eu trabalhava, eu desenvolvia, eu dava feedback, eu dizia quais eram os gaps que elas tinham, criava um plano de ação, tal, aprendeu com os erros, a gente corrigia. Cara, eu fiz 4 presidentes da IBM Brasil. Né? Oh, que bacana. Então, basicamente, é isso, né? É você preparar, enxergar uma qualidade no colaborador, né? Prepará-lo, passar a função e acompanhar, ver se está fazendo de acordo, né? Com feedbacks, mostrando o caminho, né? E é bem isso que você falou. A partir do momento que eu comecei a aplicar isso, a gente começou a crescer realmente e assim, o engajamento da galera ficou muito bom. As pessoas, Lucas, quando você não dá oportunidade, quando você não dá chance das pessoas terem mais autonomia, muita gente vai embora. Não é pelo salário, não é pela condição de trabalho, é por falta de desafio. Porque a pessoa chega no estágio que ela fala, cara, não tem mais nada. Só Entendeu? isso, né? É só isso, é até aqui que eu vou. Porque se você não delega, é até aí que ela vai. Né? E ela poderia contribuir muito mais. Esse é meu ponto, entendeu? Então, claro, ao mesmo tempo, é assim, não é tomar, essa pessoa não vai tomar qualquer decisão. E se ela estiver insegura, ela tem que vir para você para falar, olha, tem uma situação aqui e tal. E aí, não é você fazer por ela, mas é você falar assim,
cara, quais são as alternativas? O que você pensou, né? Quais são as É isso possibilidades? aí. Aí você faz elas, sabe, fazer o exercício de... Pensar fora da caixa, né? É isso aí. E aí, pode ser que vocês tomem a decisão juntos, mas nisso ela já cresceu, né? Nisso você já elevou ela para uma outra posição, entendeu? Ah, bacana. Obrigado, viu, pela contribuição. Obrigado pela aula hoje, muito bacana. É um tema que às vezes a gente acha que sabe, mas quando a gente começa a ver, a gente fala, nossa, é realmente, a gente precisa melhorar esse ponto, precisa ajustar aquele outro. Então, você está de parabéns aí por trazer esse conteúdo para nós. Maravilha, foi um prazer, Lucas. Renan, agora consegue falar? Opa, e aí, campeão? Boa Fala, noite. Renan. Pô, Tudo bem? primeiramente, tu sabe que eu tenho uma admiração e um respeito gigante por ti. Desde o primeiro momento, a gente sempre teve muita empatia. E agora passei a te admirar mais ainda, porque infelizmente a gente não tem muito tempo de convivência em função da vida ser muito corrida, né? Mas eu me identifiquei com dois momentos teus que eu achei muito fantástico, com relação às tomadas de decisão rápida, os pensamentos rápidos e o avanço. Então, em momento algum, tu pensou em recuar, pelo contrário, tu teve uma forma de liderar e de gerir as pessoas. Acho que foi uma maestria quando tu enfrentou as dificuldades e através delas tu trouxe uma nova inovação, e essa inovação ela fez coisas assim muito fantásticas, tanto para as pessoas quanto para a empresa. E eu acho que o segredo que tu faz, assim, que eu me identifico, eu acho muito bonito, é a forma como tu cuida das pessoas, onde tu encaixa as pessoas nos seus setores, potencializando elas naquilo que elas sabem fazer de melhor, mas identificando o que elas conseguem fazer, porque muitas vezes, às vezes, as pessoas estão nos setores errados e acabam não rendendo como deveriam, e achando que não tem a capacidade. E tu conseguir identificar isso nas pessoas, eu acho que isso daí é uma coisa muito legal. E a forma de condução com grandes grupos, isso daí para mim é fantástico, sabe? Quando a pessoa tem essa facilidade de execução e consegue botar em prática, que não é fácil, né? Eu acho que a gente lidar com pessoas hoje em dia sempre foi um pouco difícil, mas ao mesmo tempo fácil, mas tu consegue ver isso, identificar isso e acelerar rápido. Isso para mim eu achei muito fantástico. Parabéns. Que legal, que legal. Eu procuro dar exemplos daquilo que eu vivi, porque, obviamente, eu vou falar com muito mais propriedade, né? Então, essas situações só é aquela que você se prepara, se prepara, se prepara, mas na hora que você tem a dificuldade na sua frente, é a hora da verdade, é a hora que você tem que fazer a diferença, né? Então, por isso que eu procuro exemplificar. E uma coisa, por exemplo, eu mostrei uma foto lá e falei, puta, divirta-se com aquilo que faz e tal. Falei de comemoração, de celebração, né? Porque quando eu estava o tempo todo puxando a barra para cima, né? O tempo todo a equipe fazendo, e eu falava, cara, a gente pode fazer mais. E teve uma vez, aquela foto da praia que eu mostrei, tá a praia e depois está o grupo todo comemorando, era um quarto trimestre, a IBM é toda medida por trimestre, por causa do valor da ação na bolsa, não sei o que, papá. E no quarto trimestre, eu já estava entregando meu objetivo, assim, no começo, em outubro, eu já sabia que eu ia entregar mais de 100% do meu plano. E aí eu peguei, olhei como é que a gente estava de oportunidade, não sei o que, fiz um mapeamento e falei, cara, eu posso fazer, só para ter ideia de número, tá? Adicional ao meu plano, eu botei o objetivo de fazer 100 milhões de dólares a mais do que o meu plano. E aí eu fui falar com o meu chefe. E aí quando eu falei, cara, nós temos oportunidades suficientes para fazer mais 100 milhões, ele falou, cara, você não vai fazer, cara. Meu, é impossível, é muita coisa. Eu falei, não, mas eu quero propor o seguinte, cara. Se eu fizer os 100 milhões, eu quero 1,5 milhão para fazer um evento com o meu time. Eu falei, cara, para fazer isso eu vou ter que ter um engajamento de todo mundo, né? Vou ter que realmente ter um compromisso, assim, o time tem que acreditar que é possível. Ele falou, fechado. Cara, eu fiz a primeira comunicação do desafio, né? Fazer 100 bilhões de dólares. Aí foi a primeira vez que eu
fiz o desafio usando o chapéuzinho, o gorrinho do Papai Noel. E lancei, como todo mundo me chamava na IBM de Spa, eu botei o Spa Noel, né? E aí eu fiz o desafio para a galera e falei, cara, nós podemos fazer 100 milhões de dólares a mais. E se a gente fizer 100 milhões, eu vou levar vocês para Cancún. Eu falei, e meu compromisso com vocês, primeiro, está aqui, ó, como fazer. Dei um plano na mão deles, das oportunidades que eles estavam trabalhando, não era que eu criei da hora, né? Já estava construído, só tinha que executar. E aí eu fiz um sistema de comunicação, porque como era América Latina, e eu tinha 1.000 pessoas, o que eu fiz? Fiz um sistema de comunicação toda semana. Eu tinha um dia e horário para fazer uma comunicação com eles. Eu fazia uma videoconferência e apresentava a nossa evolução na semana e quanto faltava. A nossa evolução enquanto faltava. A nossa evolução enquanto faltava. E nós fizemos, para não dizer que fizemos 100 milhões, nós fizemos 99 milhões e 700 mil dólares a mais do que o plano. E aí meu chefe foi muito bonzinho e me deu o recurso para fazer o evento. Então, sabe, só essas coisas você fala assim, cara, quando está tudo bem, dá para fazer mais? Por que não? Né? Por que não? Agora, se fizer, reconheça o time, né? Comemore com o time, esteja junto, né? Então, é mais uma experiência que eu tive que eu quis compartilhar aqui. Mas valeu. Obrigado pelos comentários aí. Quem mais? As mulheres aqui estão caladas, hein? Pois é. Atamis, algum comentário adicional, Atamis? Rapaz, agregou bastante coisa, viu? E eu fiz até uma pergunta. Não dá para a gente pensar em cliente sem pensar na equipe, né? Principalmente nessa área de consultoria. Eu tenho tido vários desafios aí, né, na empresa e a gente tem feito bastante coisa para engajar a equipe. Então, criatividade que eu vi que você tem bastante aí também, né? Então, é abusar da criatividade, trazer todo mundo junto sempre, né? Em alguns momentos que comunicação eu percebo, e é legal ouvir de você também, que aquela comunicação que é para o time todo, dependendo do que você quer, não vai funcionar, né? Tem que ser um a um. Pelo menos é o jeito que eu vejo funcionando, né? Eu precisava fazer comunicação para 50 pessoas, para um objetivo específico, e aí foi aquela lá, beleza, todo mundo passa ali 1, 2 semanas e nada, vamos mudar, vamos um a um, né? E aí eu comecei a ter resultado. Então, é assim mesmo, né? É ir muito no detalhe, na microgestão que o pessoal fala, né? Foi a forma que eu encontrei aí. O que você acha disso? Não, olha, eu acho que as duas coisas funcionam. Agora, depende muito de objetivo, depende do que você está colocando. Por exemplo, eu fazia comunicação, como eu falei, fazia com 1.000, 1.200 pessoas, assim, obviamente, como em determinadas situações eu ia direto no líder, né? Ia direto no gerente, ia direto em quem realmente eu precisava do engajamento dele para demonstrar a importância que ele tinha para aquilo que eu estava propondo, né? Então, é aquele realmente de você criar aquele enlace, né? É aquele momento que você consegue ter o compromisso, é o olho no olho. E então, as duas coisas funcionam. Se uma comunicação mais ampla, você tem que ter muita clareza, né, daquilo que você está colocando, tem que demonstrar o porquê. Eu agora, na minha empresa, eu falei que o ano passado nós fizemos um evento e tal, eu botei uma barra e tal, e a gente fez um crescimento espetacular. Aí eu peguei esse ano, bom, aí no evento com a equipe, né, estava todo mundo lá, com familiares, com filhos e não sei o quê. Eu fiz um evento para todo mundo, e aí no evento eu apresentei o novo desafio. E o novo desafio que eu coloquei para esse ano é de crescer 250%. E aí, quando eu coloquei, o pessoal, puto, mas não sei o quê,
Cara, eu falei, olha, eu sempre sou positivo, eu sempre penso e tal. Eu falei, mas eu vou mostrar como é que nós vamos fazer. Eu falei, eu não criei nada aqui, eu vou pegar o que vocês têm de oportunidades em trabalho. Eu apresentei o plano. Eu falei, olha, você tem isso, isso e isso. É difícil? É difícil. É possível? É. Então, beleza, só isso que eu preciso. Você tem isso, você tem aquilo, você... E eu fui indo. Só que o que aconteceu? É claro que algumas pessoas-chave já sabiam dos objetivos. Eu já tinha validado, não era uma coisa insana, né? Mas nem todos sabiam. Mas eu já tinha ali um nível de comprometimento do time de liderança grande. Então, quando eu fui colocando, puta, os próprios funcionários, puta, dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer. Eu botei um objetivo de crescer 250%. E aí eu falei, se a gente crescer 250%, eu vou pagar 2 salários adicionais para cada um de vocês. E aí, puta, todo mundo comemorou. Eu falei, nós vamos para um hotel, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu vou dar 2 salários adicionais. E eu falei, agora, vamos pensar grande? Aí o pessoal falou, porra, você está de sacanagem. E aí apresentei outro objetivo de crescer 400%. E aí a mesma coisa, botei o plano, e aí eu peguei o funcionário mais humilde que a gente tem na nossa operação, virei para ele e falei, quantos salários eu deveria pagar se a gente fizer esse crescimento? Ele falou, 5. Aí eu dei um clique e estava lá, 5 salários. Eu falei, eu vou pagar 5 salários para cada um de vocês. Cara, eu estou com um nível de engajamento do time absurdo. Todo mês eu presto conta para eles. Todo mês eu vou lá e falo, olha, o que nós fizemos, quanto falta? O que nós fizemos, quanto falta? Entendeu? E num clima muito, sabe, muito particular. Porque eu falo, cara, uma empresa como a minha, eu dependo de quem está produzindo o produto. É um produto químico. Se não tiver uma produção com qualidade, a hora que chegar o produto no cliente, não vai ter eficácia, né? E eu dependo do delivery, eu dependo de toda a parte administrativa, do melhor embarque, eu dependo de uma série de coisas. E eu dependo do pós-venda, né? Eu dependo da instalação que é feita para fazer o processo de nebulização lá nos clientes, eu tenho equipamentos. Então, todas as peças têm que funcionar muito bem. Então, eu falo, cara, claro que os vendedores são fundamentais, são, mas quando ele vende, só começou a brincadeira, porque para o cliente só importa quando está instalado e funcionando. E para estar instalado e funcionando, eu preciso do engajamento da equipe inteira. Então, eu sempre penso de uma forma muito ampla. Eu não, claro, os vendedores já têm suas comissões, eles já têm seus estímulos para vender, né? Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Agora, se as outras áreas não apoiarem, cara, ele vai vender, 3 meses depois, eu tenho uma devolução, eu tenho uma insatisfação. Então, puta, como é que você cria essa unidade, né? Como é que você consegue realmente fazer com que todos entendam que cada um tem um papel fundamental na satisfação do cliente que está lá na ponta, entendeu? E a gente faz tudo e qualquer coisa pelo cliente, né? Então, é esse o ponto. Aí, uma comunicação com toda a equipe ficou fácil, né? Então... todo mundo falando a mesma língua aí, a liderança também, né? Exatamente. Se for capilarizar ali, a liderança tem que falar a mesma língua tua, né? É isso aí. Celso, estou olhando aqui, estou preocupado com o seu horário. O Mauro entrou? Não, então, eu ia te falar agora, o Mauro está esperando finalizar aí, a gente ia dar uns desculpa. uns 5 minutos aí para o pessoal tomar uma água, né? Mesmo porque o Mauro também não vai poder ficar muito mais tempo do horário, não, ele está me falando. Não, desculpa, é que eu eu estava olhando para ver se o Mauro entrava, como ele não entrou, eu dei sequência. Não, tranquilo. Pessoal, vocês querem direto? Como é que vocês querem fazer?